Bom, pessoal, então hoje nós vamos mostrar para vocês o mais recente lançamento aí da Toyota do Brasil, referente à linha Corolla, tá certo? Eu vou destacar os principais pontos, sobretudo porque já se trata de um modelo aí que tem pelo menos, vai completar, né, 6 anos aí de mercado. Então, acredito que a maioria dos seguidores aqui do canal já conheçam aí as principais características, como tamanhos e capacidades, tá certo? Então, eu vou me ater aqui mais à lista de equipamentos e por que essa opção deixa de ser uma opção interessante dentro da gama, mesmo que ela venha a ser comercializada para pessoas físicas, né? E não apenas venda direta, como o que tem sido veiculado até então. Né? Então aqui eu separei algumas imagens, essas imagens foram disponibilizadas pela própria montadora na última sexta-feira, dia 5, que foi aí a ocasião do lançamento do produto. Né? Então, de primeira mão, é possível observar, né, aqui na lateral do paralamas o indicativo, né, se tratando de uma versão híbrida. Também é possível observar a grade no modelo anterior, né, antes do facelift. Foi uma grade aí que foi mantida na versão GLI, né, a grade de lançamento aí dessa geração, né, ainda em 2019. E também a moldura na cor preto fosco do farol de neblina e a ausência do farol de neblina, portanto. Também é possível observar aqui o sensor de estacionamento dianteiro e a logo azul que indica aí se tratar de uma motorização híbrida, né? Então aqui, né, um visual bem bacana, essa cor especialmente é uma cor que destaca bem, né, alguns dos vincos aí, alguns dos recortes do carro, portanto, sem dúvidas é um lançamento bastante aguardado aí, principalmente por frotistas e taxistas, né? Aqui na traseira é possível observar, né, a presença aí dos sensores de estacionamento já de fábrica. O aplique cromado aqui na tampa do porta-malas se manteve, como nas outras versões, porém, assim como era, né, de se esperar, a ausência aí da lanterna de LED, tá? Então, isso são escolhas que a montadora faz para tornar, né, o produto competitivo aí no nosso mercado. Aqui, né, visto de outro, é, uma vista em movimento, né? Então, com certeza é um produto que agrada aí pelo conjunto, não é à toa que foi líder no mercado aí por tantos anos. Né? O para-choque se mantém aí sem alterações, né? Inclusive em relação aos anos modelos anteriores. Então, eu acredito que alterações mais significativas de carroceria ou até de para-choque, lanternas, isso nós só veremos talvez a partir do ano que vem, tá certo? Aqui, né, essa foto estática, dá para ver nitidamente aí a grade como era até então, né, uma grade aí de frisos horizontais, um acabamento fosco, né, um plástico ABS mais simples e os apliques aqui dos faróis de neblina sem os faróis de neblina, tá? A frente do carro apesar de muito bonita, né, também é muito criticada por quem o possui, visto que esse bico aqui, as pontas desse bico aqui, acabam raspando, né, em meio fios, valetas e quebra-molas, né. Então, continua aí um carro com a frente não muito compatível com a nossa realidade, né, mas a escolha da montadora por mantê-lo assim, né, diz muito mais respeito aí a dificuldade que é você alterar um projeto, né, ao longo da sua vida útil. É, destaque também para o LED, né, de condução diurna, bem pequeno, né, engraçado como duas pequenas lâmpadas de LED, né, cumprem aí a função do DRL, né, estranhamente, porque isso é objeto de discussão aí na fiscalização, mas ele tem, né, e a ausência do farol de LED aqui, né, no conjunto óptico. Eu vou chamar a atenção de vocês mais à frente para uma característica, né, que vale a pena destacar, né? Aqui uma câmera do sistema aí de condução semi-autônoma, né? O sistema conhecido como ADAS, a ausência do sensor de chuva, que eu também destacarei mais adiante, né? Uma lateral bem simples, né? Observa-se que não há nenhum tipo de friso ou aplique, diferente da versão Altis, né?
que agora tem um friso que até então era um acessório, né, vendido nas concessionárias, hoje está disponível aí de série na versão Altis e aqui na GLI, portanto, assim como na XAI, apenas como acessório, tá? Aqui a vista de frente, né? Uma frente bem interessante, bem bonita, tem esse friso cromado aqui que foi mantido, né, mesclando aí com essa grade preto brilhante. O emblema, né, que muitos dizem ser de vidro, mas na verdade é um acrílico, né, um plástico, por trás dele há um sensor de distância, né, para incorporar aioadas, cuja câmera está aqui na parte superior da imagem, acoplada aí ao para-brisa e ao retrovisor interno, tá? Mais adiante você vê o carro de perfil, né, as rodas aí de tamanho aro 16, né, o que torna o dia a dia a bordo mais interessante, principalmente para quem passa aí longos períodos, né, no trânsito, enfim, nas ruas das cidades. Com certeza vai haver um ganho aí de conforto e, enfim, de maciez aí no uso cotidiano do carro, tá? Aqui na traseira, né, como eu já falei, a ausência de elementos de LED na lanterna, né, e a manutenção aí das linhas, né, e curvas da versão que era comercializada até então, desde 2019, tá? Aqui já é possível observar a ausência, né, do retrovisor eletrocrômico, ponto que eu destacarei a seguir na lista de equipamentos. Também é possível observar que essa versão não dispõe de sensor de ponto cego, né? Se vocês observarem, os dois espelhos retrovisores não têm o indicativo aqui de sensor de ponto cego. Portanto, esse pacote não foi contemplado aí com o sensor de ponto cego e o alerta de tráfego cruzado, né? Também conhecido como BSM, Blind Sensor Monitoring, né? Então, foi um item aí que ficou de fora da lista de equipamentos e que portanto, não é necessariamente integrado ao ADAS da Toyota, também conhecido como Toyota Safety Sense, né? Então, TSS. Então, é possível ter um carro com Toyota Safety Sense sem necessariamente o sensor de ponto cego e o sensor, o alerta de tráfego cruzado, ok? Nota-se aqui a presença da câmera de ré, né? Um indicativo aqui de uma versão híbrida, né? Bom, então eu acho que por fora todas essas observações aí já é possível fazer no lançamento recente dessa versão, tá? Vamos passar aqui para aqui o conjunto óptico, né? Lâmpadas halógenas com um LED diurno, a seta, portanto um sistema bastante simples aí, como já era esperado e como está disponível nas outras versões, né? XAI e GLI a combustão que era oferecida até então. Aqui, né, o destaque da grade, como eu falei, por trás dela é possível observar aqui um absorvedor de impacto, né? Vários veículos da marca, desde o Yaris até o Corolla mesmo, possuem, né, essa peça de isopor entre a barra, né, inferior aqui, há uma barra aqui de proteção, né, entre essa barra e a grade você tem normalmente um absorvedor de impacto aí de isopor, né? Aqui, né, o destaque para os pneus, uma roda, como eu disse, né, aro 16, pneu Bridgestone Ecopia, é um conjunto aí que já foi bastante utilizado, né, essas medidas já foram bastante utilizadas pela montadora e esse pneu é bastante elogiado aí porque o utiliza, né, tanto em durabilidade quanto em maciez. Felizmente, a Toyota ainda não optou por não aderir pneus chineses, né, nada contra pessoalmente, mas é porque são marcas que o público, né, o cliente fiel já conhece, né. Aqui, né, esse emblema ficou bem bonito, realmente. Esse carro, ele sofreu uma atualização mecânica em relação à versão que foi lançada em 2019. Então, a própria montadora divulgou em meados de 2024, no ano passado, no lançamento da linha 2024, que esse conjunto híbrido estava 12% mais eficiente do que aquela versão que havia sido lançada em 2019, né? Então, com certeza, essa mudança na identidade do emblema não é apenas uma questão visual, né? Há uma atualização de números aí também, de consumo e de desempenho, certamente, tá?
Aqui do conjunto ótico já falei, sensores, né, embutidos, realmente são bem mais atuais e bonitos, né, do que o que era utilizado na geração anterior, né, que tinha aquele sensor de sobrepor, né. Esse com certeza dá um acabamento melhor, um charme adicional aí no carro, ainda que seja colocado como acessório, tá? Aqui dentro moram as principais diferenças aí da versão GLI, tá? Vamos lá, vou destacar algumas delas. Nota-se, né, o volante revestido em couro, já de fábrica, né, todos os botões aqui referentes à condução semi-autônoma, né, o ADAS e sensor de colisão dianteiro, né, controle de velocidade adaptativo, tudo isso está aqui como é esperado e como está nas outras versões, né. Ar-condicionado de uma zona só, em geral o interior tem bastante aplique preto, né, então tanto aqui no painel, na parte inferior do painel, quanto nas portas, laterais de portas, você vê que o puxador da porta, né, ele tem um acabamento acetinado, né, a maçaneta não tem nenhum elemento brilhante ou né, pintado, tudo né, predominantemente preto, mas o compromisso dessa versão era com o preço, né, então não é possível exigir nada muito além disso, né. A ausência do carregador de indução, aqui por trás tem uma outra foto mais adiante em que é possível ver a presença do botão de partida. Não faria sentido nenhum você ter no nosso mercado um carro com conjunto eletrificado, né, portanto híbrido, e com a chave aqui para acionamento do motor, né, acionamento da partida. Então, eu acredito que isso é quase obrigatório, né, você ter um botão de partida aqui no painel. Tá? Como eu disse no vídeo, na imagem anterior, a ausência aqui do retrovisor fotocrômico, né, isso foi um item também que ficou de fora nessa versão, tá certo? A multimídia segue igual às demais versões, né? E o painel digital, como já estava presente nas outras versões a combustão, né? Que era um antigo painel da versão híbrida, né? Um painel semi-digital, tem um display, né? TFT na parte central, né? Com alguns indicadores com ponteiros ainda aqui nas laterais, tá? Aqui uma foto mais aproximada, né? Aqui uma vista aí quase que frontal do painel, do cluster, né, que mescla, como eu disse, elementos analógicos e digitais, e aqui já é possível observar a ausência, né, do sensor de chuva e do ajuste variável aqui do limpador dianteiro, tá? Isso foi um item que foi deixado de fora também. Aliás, na foto anterior, não vai ser possível observar, mas adiante sim, a ausência do sensor de chuva, tá? Então, o volante, né, segue igual às demais versões, com os ajustes aí em posições que já conhecemos. Aqui o cluster, né, muitos não sabem, mas esse elemento gráfico aqui ao centro, ele é possível de ser alterado, tá? É passível de ser alterado, você pode colocar um número, um mostrador da velocidade digital aqui ao centro, com um gráfico de barra, uma espécie de gráfico de barra aqui na parte superior que fica verde se você tem uma condução mais econômica ou mais ecológica, tá? Então tudo isso é ajustável. Eu farei um vídeo mais à frente só sobre esse ajuste, tá? Aqui à esquerda, na chave, né, no controle do farol, vocês, por favor, observem que há um indicativo aqui de luz de neblina, provavelmente traseira, tá? Então esse carro provavelmente virá com a luz de neblina traseiro. Eu não vi nenhum canal aí de famoso, grande, né, que apresentou a versão falando sobre isso, tá? Aqui o ar-condicionado de uma zona só, né, com a separação aqui, né, do ar dianteiro e traseiro, tá? Mas de utilização já bastante conhecida e bastante simples, como nós conhecemos, tá? Aqui nessa imagem é possível ver que nos difusores não há aquele elemento prateado nos ajustes das saídas aqui, né? Você vê que até nisso há uma escolha pelo que é mais simples, pelo que é mais que tem um acabamento menos primoroso, tá? Aqui o botão de partida, como eu falei anteriormente,
O console central achei até bastante condizente, né, com a proposta e alinhado aí com as versões mais caras. Você vê que ele mantém aqui, né, os modos de condução, o botão para você andar apenas no modo elétrico, ainda que bastante limitado, tá aqui, né, e o botão do freio de mão prateado, né, na versão GLI, salvo engano, ele era preto, né, então isso foi uma mudança aí no acabamento também, acredito eu. Central multimídia, né, com Apple CarPlay, Android Auto sem fio, né, uma central que praticamente concentra aí as funcionalidades nos espelhamentos, né. Foi-se o tempo que as centrais multimídias melhores tinham CD, DVD, entrada, né, para iPod, por aí vai. Hoje em dia basta ter espelhamento que já atende aí a necessidade de 99% do público. Né? Aqui a tela, né, que você consegue ter um multiview, né, tela de multivisão, que você consegue usar, né, o mapa, reproduzir aqui a sua mídia, né, seja qual aplicativo for, Spotify, Apple Music ou YouTube Music, e aqui em cima normalmente aparecem outras informações de navegação, tá? Aqui, né, a saída de ar traseira com duas USBs de carregamento rápido, atualmente todas de USB tipo C, né? Pelo menos essas do console são tipo C. Deixe-me verificar se a do painel. Isso, aqui no painel frontal do veículo, você vê que ele conserva a USB tipo A, né? Então é até interessante, porque você tem dois tipos de USB no interior do carro, tá? Então você tem aqui abaixo da multimídia uma USB tipo A e no console duas USBs tipo C, né? Então acho uma escolha bastante inteligente aí para atender a todos os ocupantes em diferentes situações, né? Aqui falando mais do acabamento, você vê que mescla a parte central do banco, né, em tecido, e as laterais em um couro ecológico, né, um couro sintético, tal como no apoio de braço central. De novo, essa escolha é bastante inteligente, inclusive países aí frios utilizam esse tipo de padronagem de banco justamente porque em regiões mais frias o banco totalmente em couro ele não é muito bem aceito, né? Normalmente é um carro que esfria bastante, né? Principalmente nos períodos mais frios do ano. Então, essa escolha aí, né, além de gerar uma economia para a montadora, né, uma diferenciação em relação às versões mais caras, no Brasil pelo menos, você ainda tem aí uma praticidade, né, um aconchego melhor quando você compara isso com as versões que você tem tudo aqui de couro revestido, tá certo? Então fica bom, eu acho que agrada aí, né? Para quem não gosta de couro, com certeza é uma baita vantagem, né? Aqui eles optaram por manter o encosto de braço central no banco traseiro e eu não me recordo se falei isso em outro vídeo, o encosto de cabeça do banco traseiro permanece costurado, né? Ele não tem nenhum tipo de ajuste diferente de outros mercados, né? Mercado americano, mercado europeu, por não ter economias tão grandes assim na produção de um veículo, esse encosto de cabeça aqui ele no Brasil ele é costurado no encosto do banco traseiro, tá? E aqui é possível observar também a menor altura do banco, do assento do banco, né? Por se tratar de uma versão híbrida e abaixo do banco você ter o pack de bateria, você tem aqui também uma altura menor do assento do banco traseiro, tá? Isso inclusive eu comentei no vídeo em que eu apresento o Yaris Cross no Chile, tá? Então aqui é a vista com encosto aberto, né? Ele é todo revestido, tem esse porta-copos aqui, que é justamente o foco na versão, né? Atender aí a talvez um transporte executivo, um motorista de táxi, um frotista e por aí vai, tá? Conjunto híbrido, não vou me ater muito a isso, não há diferenças significativas, né, entre as versões. Porta-malas também, o acabamento segue o mesmo padrão, né? Você vê aqui o brake light, esse em LED, né, igual às outras versões.
e aqui o elemento óptico, né, com LED diurno, tá? O sensor de estacionamento frontal também de série na versão, o logo, né, que muitos dizem ser de vidro, na verdade é um acrílico, e os modos de condução, tapete que já vem de série, né, como escrito aí, não tem a versão, mas tem, né, a sigla para Hybrid Electric Vehicle, acionamento do porta-malas e tanque de combustível, e a chave do carro também igual às demais versões. Então aqui eu acredito ter abordado aí os principais tópicos da versão. Se vale a pena ou não, é lógico que isso é uma questão bastante pessoal, mas o que eu gostaria de deixar aqui com vocês é o comparativo com a linha 2024, né? Em 2024 você tinha o Corolla Altis Hybrid pelo mesmo valor praticamente, né? Preço sugerido aí à época de lançamento, 187.790, tá? Isso nós estamos falando aí de meados de agosto, setembro de 2023, tá? Então você tinha aí o Corolla Altis híbrido, né, que era uma versão bastante interessante, né, visto que ela entregava uma lista de opcionais muito próximas da Altis Premium, porém custando o que hoje custa a GLI. Né? Então você tinha o painel de 12,3 polegadas em TFT, né, aquele cluster central já era igual ao modelo 2026. Você tinha o sensor de chuva, né? Você tinha o retrovisor eletrocrômico, o farol de neblina e o sensor de ponto cego e o BSM, né? Tudo isso praticamente pelo mesmo preço da recém-lançada versão GLI, né? Então fica aqui, né? Esse comparativo entre as versões e que reforçam, né, a dificuldade, né, às vezes da montadora entregar um produto por um preço competitivo, principalmente diante da concorrência que aí está. Né? Não deve ser um veículo que vá representar um volume de vendas muito grande, né? E se ele será vendido aí para o público, né, pessoa física, para o público geral, isso só o tempo dirá, mas por esse preço, os números de emplacamento, principalmente se nós observarmos, né, os números de emplacamento da versão Altis Premium atual, não deve ser nada muito representativo, né? Isso aí o tempo é que dirá, tá bom? Então agradeço a todos pela audiência e a gente volta aí a falar da linha Toyota e de outros modelos em breve, ok?